Vídeo tutorial configuração e emissão PCMSO. Para emitir o PCMSO pelo sistema, precisamos primeiro fazer os lançamentos de riscos para as funções, no cadastro de setores e funções. Clicando no menu Cadastro, Setores e Cargos, acessamos o formulário para manutenção de setores e cargos. Selecionamos o setor no primeiro grid e no segundo, clicamos no cargo ao qual faremos os lançamentos dos riscos. Acionamos o botão de comando, Alterar cargo, e na guia, Fatores de risco, visualizamos uma lista de riscos pré-configurados na caixa de listagem à esquerda. Conforme a função exigir, selecione o fator de risco e clique no botão Adicionar. Clicando em Sim na caixa de mensagem, é mostrado o formulário de lançamento para o anexo risco solicitado. Preenchendo os campos conforme a necessidade, clicamos então no botão Salvar, e depois em Fechar. O risco é adicionado na segunda caixa de listagem à direita do vídeo. Para alterar o lançamento, clicamos sobre o ícone da linha na segunda caixa, e depois no botão Atualizar. Para excluir, fazemos a seleção e clicamos no botão Excluir, e em Sim na tela de mensagem. Através desta tela, pode ser feito os lançamentos de riscos de acidentes e ergonômicos, lançamento de exames complementares e clínicos, vacinas, treinamentos, IP. Esses lançamentos são recuperados na emissão do documento, quando apontamos os cargos, conforme veremos mais tarde. Vamos incluir agora alguns riscos e exames para este cargo, lembrando que sempre é possível excluir ou atualizar todos os registros aqui inseridos. Aqui temos os lançamentos de riscos para o cargo selecionado. Os cargos em que não houverem riscos serão listados no relatório, com uma indicação que não há lançamentos para ele. Passamos agora para a configuração dos textos do documento base. Clicamos no menu Operações, Emissão PCMSO, e em Índice para documento base. Nesta tela, encontramos uma lista pré-configurada dos índices, que são fixas no relatório, como título, perfil da empresa, índice, anexos, setores e cargos, cronograma, relatório anual, não sendo possível excluir ou alterar a ordem, pois são campos fixos no sistema. Temos também os campos, na ordem 4 a 15, que são editáveis e serão utilizados para gerar o relatório. O campo Índice, ordem 3, deverá ser atualizado para receber os índices do relatório. Passamos a editar então o primeiro campo vazio, de ordem 4. Clicando sobre ele,
Clicamos no campo Assim, em Descrição, e alteramos o texto, conforme a necessidade e clicamos em Atualizar. Passamos assim para o campo seguinte, de ordem 5, e alteramos também a sua descrição. Fazemos isto com todos os outros campos, colocando a descrição na ordem do documento que vamos gerar. Temos 13 campos editáveis e mais 5 campos fixos, que são dados trazidos da base de dados, quando do preenchimento dos respectivos formulários. Como veremos adiante. Feita a configuração dos índices, passamos para o formulário de configuração dos textos do PCMSIO. Clicamos em Operações, Emissão PCMS, e Textos Documento Base. Temos nesta tela alguns pré-cadastrados no sistema. Vamos agora criar os outros e alterar o índice conforme a ordem. Para isso clicamos no botão Criar Novo. É aberto então o formulário para a edição dos textos. Também é possível fazer a formatação do texto na barra de atalhos de formatação. Para inserir um texto anexado ao índice, clicamos no botão Buscar índices. Nosso formulário de índices pré-configurados é aberto. Passamos então a criar os textos para os índices que ainda não estão gravados. Os que estão pré-criados, basta apenas alterar os textos. Selecionamos a linha e clicamos 2 vezes sobre ela. O índice é inserido no formulário de texto, fazemos a sua formatação e criamos, ou colamos o texto, referente ao índice. Feito isto, clicamos no botão Salvar. O texto para o índice já está criado. Se voltarmos ao grid inicial, podemos visualizar a sua entrada. Clicando sobre ele e no botão Alterar, visualizamos o texto criado. Se for necessária qualquer alteração, basta clicar no botão Editar. Criaremos agora o restante dos textos do documento, seguindo a ordem dos índices pré-configurados. Nesta tela podemos fazer a formatação inicial dos textos. Após ser gerado o documento, podemos exportá-lo para o formato Word, para concluirmos a formatação no documento todo. Agora que adicionamos os textos,
temos que alterar a entrada índice, listando ali os índices criados na ordem. Fazemos isso clicando sobre o registro índice, ordem 3, no grid, e acionando o botão de comando, alterar. Temos então a relação dos índices do relatório conforme a ordem que foram criados, com os seus respectivos textos. Passamos então para o formulário de emissão do PCMSO. Clicamos então no menu Operações, Emissão do PCMS, e novamente em Emissão do PCMSO. O formulário com grid de controle é aberto. Nele, clicamos em Incluir, com a empresa selecionada no sistema. Acessamos então o formulário para a emissão do documento. Este formulário já busca os dados iniciais da empresa, bastando completar as outras informações, para podermos concluir a emissão. Na aba Detalhes, temos o complemento das informações do documento. O campo Data Base será utilizado para como período base do documento. Após o preenchimento destes dados, passamos para a aba Setores e Cargos, que estão pré-configurados no sistema. Nesta tela temos dois grids, que irão receber os setores e cargos. A inserção é bem simples. Selecionados o setor, o botão Incluir Setor fica habilitado, clicamos neste botão, e o setor é inserido, e a caixa de opções de cargo fica habilitada. Neste momento é filtrado os cargos do setor inserido, selecionamos cada cargo do setor, e clicamos no botão Incluir Cargo. Passamos para o segundo cargo e fazemos o mesmo. Se precisarmos incluir novo setor, selecionamos na caixa de opção de setores, no primeiro campo. Clicamos novamente em Incluir Setor. Então inserimos os cargos filtrados do setor. E assim sucessivamente. Para reconfigurarmos o setor, basta selecionar a linha no grid do setor, apertar a tecla Delete do teclado, e clicar em Sim na mensagem. O setor e os cargos são excluídos dos grids. Ou, podemos clicar no botão Reconfigurar, para zerar os grids e fazer novamente a configuração. Passamos agora para a guia Coordenadores. Na caixa suspensa, Selecionar, selecionamos os coordenadores pré-cadastrados e clicamos no botão Incluir. O registro é adicionado ao grid. Se for necessária a exclusão de algum registro, basta clicar na linha do registro, o botão Excluir ficará habilitado, e clicando nele, o registro é excluído. A guia Cronograma e Ações
Traga os cronogramas pré-cadastrados no menu. Cadastro, cadastro auxiliares, cronograma. Para inserir, basta apenas clicar na caixa de seleção, selecionar, entrar com o responsável, e selecionar os meses em que o cronograma deverá ser aplicado. Após isto feito, clicamos em salvar. Temos o botão de comando novo, para preparar novo registro, e excluir e alterar para essas operações. Na guia relatório anual, preenchemos os dados acima e clicamos em salvar. Feito isso, entramos com os valores nos campos abaixo, sempre clicando em novo, e salvar. Após completar essas operações, voltamos para a aba Cadastro, e já podemos emitir o relatório, clicando em atualizar e depois em imprimir. Temos aqui no relatório, então, os textos criados, e os textos que são fixos, trazidos da base de dados. Podemos fazer a exportação do relatório, para o formato, Word, através do botão de comando, Formato MS Word. Neste momento, podemos fazer a formatação final do documento, antes de imprimi-lo. Encerramos, assim, este tutorial.